Olá, tudo bem? Meu nome é Jussara Gonçalves, eu sou dentista, né? Minha graduação foi em odontologia, mas a minha pós-graduação, mestrado, doutorado, eu fiz na área de diagnóstico bucal, que é a área da estomatologia, né? Então, hoje eu trabalho com o diagnóstico e tratamento de lesões bucais. Então, as meninas, né, me pediram muito gentilmente para responder algumas perguntas relacionadas ao câncer de boca, né? O que é o câncer de boca? O câncer de boca, na verdade, se nós formos observar do ponto de vista técnico, né, o nome dele é carcinoma epidermoide. O carcinoma epidermoide ele tem origem a partir das células epiteliais, que são as células que revestem a nossa mucosa oral, né? Então, a última camada de células da nossa mucosa é o tecido epitelial, e as células epiteliais, as quais formam um epitélio, elas começam a proliferar de forma totalmente desordenada, né? Dando início, então, a esse tumor, formando, então, esse tumor maligno, que é um câncer, né? Câncer de boca. O carcinoma epidermoide, ele pode se originar a partir de diferentes fatores, ou seja, nós temos diferentes situações que predispõem o paciente ao aparecimento desse tumor. São fatores de risco. Os principais fatores de risco são, principalmente, em primeiro lugar, o tabagismo. Então, quando o paciente consome, né, diferentes fontes de nicotina, como o cigarro branco, cachimbo, o cigarro de palha, né, que é o popular palheiro, charuto, são dispositivos que tornam o paciente também mais predisposto ao aparecimento desse tumor. Em segundo lugar, vem o álcool, né? O álcool é o segundo fator de risco mais importante para o câncer de boca. É claro que quando a gente pensa num paciente que consome álcool, né? Um paciente etilista, né? Nós o chamamos dessa forma. Alguns fatores devem ser considerados. Então, por exemplo, quando você tem um paciente que consome álcool, você precisa saber exatamente qual é o tipo de bebida que ele consome, porque a gente sabe que o teor alcoólico ele é variável, a depender da bebida, né? A frequência desse hábito, então se ele bebe todos os dias, e a quantidade, né? Porque isso também é um fator importante. É claro que quanto maior for a quantidade, a frequência e o teor alcoólico, mais predisposto ao aparecimento de um câncer de boca o paciente estará. Outro fator de risco muito importante é a questão do HPV. O vírus do HPV, né, ele é um vírus com potencial oncogênico. Não são todas as cepas que têm esse potencial, mas nós temos duas cepas que são bem importantes, que são principalmente o 16 e o 18. Então, quando o paciente apresenta alguma lesão em boca, em virtude de alguma infecção pelo HPV, como o papiloma escamoso, a verruga vulgar, o condiloma acuminado, né? É mandatório que essas lesões sejam removidas, porque elas de fato representam também um risco aumentado para o aparecimento do câncer de boca. Não significa que todo paciente que tem uma lesão por HPV necessariamente vai ter um câncer de boca, mas isso realmente representa um risco um pouco mais aumentado. Quando nós falamos, né, voltando ao primeiro tópico, ao primeiro fator etiológico do cigarro, é fundamental, né, que eu destaque aqui nesse vídeo que hoje o nosso maior problema não é o cigarro branco, né? O cigarro branco, ele ainda tem vários pacientes, obviamente, que consomem, que usam, mas os pacientes mais jovens, né, de 20, 30 anos, atualmente usam mais os cigarros eletrônicos, né? Que são os dispositivos onde você tem, sim, uma essência com nicotina, a base de nicotina, mas essa essência ela é vaporizada, ela não é, o paciente não fuma, ele vaporiza, né? Então, os jovens, né, comumente falam que o usuário, ele é um vapor, né, um vaporizador. Dependendo do dispositivo, então, por exemplo, aí nós temos os pods, né? Um pod pode ter uma essência a base de nicotina numa concentração de 60 miligramas, por exemplo, que é uma concentração absurdamente alta, né? Então, dependendo do dispositivo, pode haver uma entrega realmente super relevante de nicotina, tá? Então, os equipamentos, né, os vaporizadores em si,
tem diferentes concentrações. Quanto mais alta for a concentração de nicotina dentro dessa essência, maior é o risco. Vale destacar que nessas essências você não encontra somente a nicotina, também encontra metais pesados, outras substâncias que também são carcinogênicas. Então, falando de fator de risco, né? Hoje, sem dúvida, os cigarros eletrônicos representam um dos fatores de risco mais importantes, tá? Inicialmente, o câncer de boca, ele começa de forma muito sutil, muito discreta. E por isso que o diagnóstico precoce muitas vezes é tão difícil, né? Principalmente numa situação em que não há uma avaliação clínica adequada. Então, mas a gente tem que pensar o seguinte, que toda lesão que é grande ou se tornou grande, um dia ela foi pequena, né? Então, o câncer de boca também começa de uma forma muito discreta, tá? Normalmente, ele é precedido por lesões cancerizáveis, que a gente diz, né? Lesões que têm potencial de cancerização, como a leucoplasia, a eritroplasia, né? Então, uma placa branca, a leucoplasia é uma placa branca, parece a nata do leite. A eritroplasia é uma mancha vermelha, tá? Essas lesões, elas devem ser tratadas já, de modo geral, para evitar a possível evolução para um câncer de boca. Reitero, essas lesões são benignas, não são malignas, mas são lesões com alto potencial de transformação, tá? Então, o ideal é você fazer a intervenção já nessa fase. Caso essas lesões não sejam adequadamente tratadas, né? Então, o paciente pode começar a apresentar uma ferida, uma úlcera. E essa úlcera, ela começa muito pequena, né? No início não dói, é totalmente indolor, o que de certa forma é ruim, porque a dor é um dos principais fatores que motiva o paciente a procurar atendimento. Então, começa de forma indolor, só que à medida que vai progredindo, vai aumentando, aí o paciente começa assim a ter dor, tá? Porque também esse tumor, conforme ele vai crescendo, ele vai fazendo invasão perineural, ou seja, ele vai invadindo os nervos em profundidade e vai gerando muito desconforto para o paciente, tá? Por isso que feridas, úlceras que não cicatrizam num tempo normal de 15 dias, no máximo 3 semanas, devem sim ser avaliadas por um dentista, tá? Essa é a regra máxima. Da mesma forma que placas brancas e manchas vermelhas também devem ser avaliadas, porque podem já ser lesões cancerizáveis, tá? Quando a gente fala do câncer de boca, que é o carcinoma epidermoide de lábio, então aí nós temos um outro fator etiológico bem importante, que é o sol, tá? Então, principalmente pacientes leucodermas, né, de etnia branca, né, os pacientes descendentes de alemães, italianos, que têm a pele muito branca e se expõem continuamente ao sol, né, então pacientes que trabalham na lavoura, na construção civil, são pacientes de risco ao câncer de lábio, tá, que é o carcinoma epidermoide de lábio. Então, esse também é um fator de risco, tá? Então, nós temos essa situação, cigarro, álcool, HPV e sol, tá? E em relação às lesões que antecedem o câncer de boca, nós temos a leucoplasia, que é a placa branca, a eritroplasia, que é a mancha vermelha, tá? E quando a gente fala de lábio, a lesão que antecede o câncer de lábio se chama queilite actínica, que é quando o paciente perde o limite do vermelhão do lábio, fica com o lábio bem descamado e pode começar também a fazer algumas ulcerações, ok? Então, são sempre fatores que demandam uma atenção a mais por parte do profissional, tá? O câncer de boca não é raro, ele é comum, infelizmente mais comum do que a gente imagina, tá? Só que ele é subdiagnosticado nas fases iniciais, né? Há muita falha no diagnóstico precoce das lesões carcinomatosas, né? Das lesões malignas de boca, tá? E vale destacar que há um subdiagnóstico principalmente nos pacientes usuários de prótese, principalmente de protocolo, né? Porque então o paciente, ele acaba muitas vezes tendo a lesão por baixo dos protocolos e se ele não faz adequadamente as manutenções, essas lesões crescem de forma totalmente despercebida ali por baixo das próteses, né? Então, os pacientes
com maior risco são os pacientes com mais idade, e aí a gente tem principalmente o público dos usuários de protocolo, né? Então, muita atenção com os pacientes 50 a mais, principalmente. E se ele é usuário de algum, né, algum cigarro, álcool, né, algum dispositivo eletrônico de entrega de nicotina, como o vaporizador, a gente precisa redobrar ainda mais a atenção, tá? De modo geral, esses pacientes, quando diagnosticados com câncer de boca, eles são submetidos à cirurgia. Então, é uma cirurgia normalmente mutilante, né? O paciente perde parte da língua, parte do lábio, enfim. E isso acaba implicando numa dificuldade de alimentação, de fala, estética muito grande. Após a cirurgia, a imensa maioria dos pacientes vai para a radioterapia. E aí acaba tendo outras sequelas também oriundas da rádio, como por exemplo, a própria perda do paladar, a perda da função das glândulas salivares, né? E gerando uma boca bem seca. Então, isso também é um fator complicador do tratamento oncológico. E em casos mais avançados, onde o tumor está muito grande, o paciente já tem várias metástases, né? Que são tumores secundários em outras regiões do corpo, o paciente vai para a quimioterapia também, tá? Quando o diagnóstico é precoce, numa fase bem inicial, lesões pequenas, a chance de sobrevida do paciente é muito alta. Então, tem tudo para existir um final feliz. Quanto mais avançado o tumor, pior vai se tornando esse prognóstico, e aí nós temos uma chance maior de perder esse paciente ao longo do caminho, tá? Por isso que vale muito, é muito importante, né? Muito válido você ter atenção a essas lesões, principalmente nas fases mais iniciais, tá bom? Então, esse é o meu recadinho aí, né, em relação à patologia que vocês me solicitaram, né, que é o câncer de boca, o carcinoma epidermoide. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau!